Deus em Romanos, capítulo 8. Hoje é o dia da exposição de Romanos, manhã e noite. É o dia do mês que assim nós procedemos e hoje pela manhã nós expusemos apenas o versículo 16 do capítulo 8 e exporemos agora o versículo 17 do mesmo capítulo. Na verdade não é nem todo o versículo, é a parte A do versículo nós a exporemos hoje. Diz assim, irmãos, nós leremos todo o versículo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos orar, irmãos, novamente. Senhor, como nós acabamos de cantando a Tua palavra, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor, e nos encantar ainda mais com o nosso amado Redentor. Senhor, como nós cantamos também, o Teu povo pondera na Tua lei, pondera na Tua palavra. Nós necessitamos do Teu Espírito Santo que abra os nossos olhos e nos ilumine o entendimento, nos aqueça os nossos afetos e nos conduza à obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, você sabe qual é o homem mais rico do mundo? Sabe qual é o homem mais rico do mundo? Fazendo uma rápida pesquisa, obviamente no Google, né? Uma empresa especializada em tecnologia e dados para mercado financeiro, chamada Bloomberg, ela traz uma lista de todos os homens mais ricos, né, de 1 a 10, em uma ordem de riqueza. Então, ouça algum dos nomes que talvez você conheça, bem como a sua respectiva empresa. O primeiro mais rico, irmãos, é Bill Gates, dono da Microsoft. O seu patrimônio está orçado em 110 bilhões de dólares. Irmãos, isso em reais é 472,2 bilhões de reais. Isso quando o dólar, no dia que eu pesquisei, certo? Aumentou, está mais alto ainda esse patrimônio. Irmãos, é um número de 12 dígitos. É tanto zero que a gente não consegue nem mensurar isso. Só para você ter ideia, o potencial que esse valor pode fazer. Com esse valor, irmãos, você pode comprar... Você não, Bill Gates, né? Pode comprar 1,5 milhões de Land Rovers. O carro mais caro. Esse valor é 12 mil vezes o PIB do Rio Grande do Norte. Só desse homem. O segundo mais rico é Jeff Bezos, o dono da Amazon, com 109 bilhões de dólares. O quinto é o Mark Zuckerberg, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, é o dono da Facebook, que está com 74,5 bilhões. Irmãos, esses homens são muito ricos. Você conhece alguém mais rico do que ele? Você conhece algum herdeiro que vai herdar mais coisas do que os herdeiros desses homens? Pois o apóstolo Paulo quer nos falar que existe alguém que vai herdar algo mais do que eles. E esse alguém é você. E esse alguém é a igreja. Irmãos, nós vimos hoje pela manhã que o apóstolo Paulo, me permita não precisar voltar novamente desde o capítulo 1 de Romanos, mas já entrar no capítulo 8. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, está tratando sobre a obra do Espírito Santo na vida de todo aquele que é justificado pela fé. Aquele que é justificado pela fé não é apenas justificado pela fé, mas também ele caminha em santificação e em santidade por essa fé. E na sua luta contra o pecado, nós vimos isso no capítulo 7 de Romanos, o crente ele lida com angústias, com fraquezas, especialmente quando ele luta a luta contra o pecado, confiando no seu braço forte, e não naquele que foi concedido exatamente para ser o agente da santificação em nós, o Espírito Santo. Então, em todo o capítulo, irmãos, o apóstolo Paulo está falando de diversas obras, não é apenas uma, embora seja uma única obra, mas de diversos aspectos dessa obra do Espírito Santo na igreja. O Paulo tem falado sobre isso desde o início do capítulo, e hoje pela manhã nós vimos sobre o testemunho do Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, irmãos, Paulo nos fala de um grande benefício da filiação.
Ele falou, esse Espírito é o que efetiva e aplica a adoção. Esse Espírito não só efetiva a adoção, mas ele atesta, testemunha, afirma e reafirma que somos adotados. E agora o apóstolo Paulo traz a implicação disso. Se nós somos filhos, tem uma coisa aqui que está implícita. E ele faz esse raciocínio, irmãos, exatamente com um se e então. Ele fala, ora, se somos filhos, então somos herdeiros. Somos herdeiros. Só para explicar, irmãos, o porquê que hoje nós vamos ver apenas a primeira parte do versículo, é porque, embora o versículo ele termine com uma relação da herança com o sofrimento, veja o final do versículo. E se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados, né? E essa junção é importantíssima, irmãos, para a gente entender uma coisa. Mas eu julguei que para melhor proveito nosso, né, no estudo desse texto, nós dividirmos ele e tratarmos da segunda parte no próximo mês, quando nós veremos a relação da herança, que o apóstolo Paulo está falando que nós temos, com o sofrimento. E esse tema vai até quase que a metade do restante do capítulo que vai tratar aqui. Então, melhor ser tratado por partes. Então, vamos lá, irmãos. Ele está trazendo uma implicação de uma filiação, dessa filiação, que ele já vem falando desde o versículo 14. Um filho, irmãos, isso é em qualquer cultura. Um filho, ele tem direito à herança de um pai. Se um pai ele constrói um patrimônio, aquilo não é ficado para qualquer um. Aquilo não é deixado para qualquer um. Aquilo é deixado para os filhos desse homem. E especificamente na cultura antiga, o primogênito era o herdeiro dessa herança. Mas quando nós ouvimos, irmãos, essas palavras, ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando nós ouvimos essas palavras, irmãos, a gente precisa desacelerar e passar bem devagar, para nós nos maravilharmos mais ainda com a verdade que está aqui por trás, irmãos. E para além de uma verdade, uma realidade. Nós precisamos meditar na glória disso que Paulo está falando, irmãos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essas duas expressões, irmãos, que Paulo usa, elas têm profundo significado e elas resumem em 35 letras a nossa alegria. 35 letras está aqui resumida a nossa alegria, irmãos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, a primeira vez que nós vemos uma ideia de herança, para a gente entender o que Paulo está falando aqui, na Escritura Sagrada, ela aparece lá no Éden. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem todo o cuidado e a administração de toda a criação. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Para que esse homem, sendo Deus o rei e o homem o vice-rei, pudesse governar a criação em nome desse rei, proclamando o senhorio desse rei. Nós tínhamos direito, irmãos, a tudo, como um filho por criação tem do seu pai. Mas quando o homem cai, queridos, ele perde todo o direito a tudo que lhe era devido. Deus lhe tira tudo. Como nosso cabeça pactual e nosso representante, queridos, nós perdemos tudo em Adão e com Adão. Em Adão e com Adão. Mas aí, irmãos, a história começa a brilhar de alegria. Porque há alguém que por natureza possui a herança de Deus Pai. E esse alguém, por natureza, possui a herança, é Deus Filho. É o Deus Filho. Deus Filho, irmãos, é por natureza divina, dono e herdeiro do que pertence ao Pai. Ele foi, desde toda a eternidade, o Filho unigênito do Pai. O Filho é eternamente gerado do Pai. É tanto, irmãos, a consciência de Cristo é tão clara acerca disso, que ele fala em João 16,15, tudo que pertence ao Pai é meu. Ele não fala tudo que pertence ao Pai será meu. Ele diz por direito divino da sua filiação. Ele é Deus Filho. Tudo que pertence ao Pai é meu. O Pai é glorioso, o Filho é glorioso. O Pai é Senhor sobre todas as coisas, o Filho é Senhor sobre todas as coisas. E igualmente é o Espírito Santo, toda a Trindade. O Filho é por natureza herdeiro de tudo, irmãos. Então, Deus Pai, por sua rica misericórdia,
faz com que aquele que tem direito a toda a herança assuma a natureza daqueles que não têm direito a nada. Deus Filho assume a natureza daqueles que não têm direito a nada. Eis aqui, irmãos, um dos porquês da encarnação de Cristo. Ele sendo o todo usufruidor do direito, assume a natureza daqueles que não têm direito algum a nada, exceto a maldição. E aqui um parêntese, é esquisito quando você vê músicas gospel cantando restitui, eu quero de volta o que é meu. O que era nosso é só condenação. Cristo assumiu a nossa natureza, irmãos. Deus Filho, queridos, o unigênito com pleno direito de herança, encarna assumindo a natureza dos que não têm direito algum, cumpre a justiça e torna-se agora herdeiro de tudo por natureza humana. Ele já tinha o direito por natureza divina. Ele assume a natureza daqueles que não têm direito, cumpre tudo o que tem que cumprir. É o perfeito Filho encarnado. E agora ele conquista o direito por natureza humana. Como mediador, isto é, Deus homem, plenamente Deus e plenamente homem, ele recebe, irmãos, por herança tudo. Ele é herdeiro como mediador para nos dar tudo o que ele representa, a todos o que ele representa. É por isso, irmãos, que a Escritura diz algo que nós vamos ler agora. Abram, por favor, Mateus 28. Um texto conhecidíssimo. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E então ele continua o texto sobre a implicação disso. Toda a autoridade me foi dada. Aí alguém pode falar assim: me foi dada? Ora, Jesus não é Deus. Ele já não tem toda a autoridade nos céus e na terra. Todos os anjos e demônios e a criação obedecia? Sim. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra como Deus, mas aqui ele não está simplesmente falando como Deus. Lembremos, irmãos, ele assumiu a nossa natureza e é eternamente Deus e agora para sempre homem. Ele está dizendo que tudo aquilo que o Pai lhe deu para que ele fizesse, ele fez. E depois que ele consumou todas as coisas, agora ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra. Ele assumiu a nossa natureza. Lembra o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2? Ele fez semelhante aos homens, fez-se servo, humilhou-se até a morte e cruz. Para quê? Depois disso, o Pai o exaltou a uma posição que está acima de todo nome. Cristo já tinha, como Deus Filho, todo o seu nome acima de todo nome. Mas quando ele assume a natureza humana, ele vai até o fundo do poço, daqueles que não têm nada. Faz-se pobre, como o apóstolo Paulo diz, fez-se pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Ele vai até o fundo e volta. E é nessa volta que Cristo está se referindo aqui. Eu cumpri tudo o que deveria cumprir. Agora, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, não por direito de filho eternamente gerado do Pai, mas como homem, como mediador. Deus, homem, eu recebi tudo o que vocês não têm. Agora, irmãos, ele o tem na condição de perfeito e glorificado homem, o que eu e você não temos. Essa é a mensagem, irmãos, do Salmo 8. Abram, por favor, Salmo 8. Eu avisei aos irmãos que esse texto de Romanos 8 ele é riquíssimo, que a gente ia mergulhar fundo e ia bem devagarzinho, para vocês verem quanto tempo a gente está gastando para explicar o porquê que nós somos co-herdeiros com Cristo. Abra, por favor, Romanos capítulo 8. Salmo. Quem ouviu Romanos, entenda Salmo. Salmo 8, diz assim: ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste louvor, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre todas as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, Davi escreveu isso antes ou depois da queda? Depois da queda. A queda já havia acontecido, o homem já não tinha mais direito algum a nada, mas ele está se referindo a um homem que o Senhor pôs todas as coisas debaixo do seu pé. E para que fique claro, irmãos, que o texto está se referindo a uma profecia no tocante a Cristo, ao segundo Adão, é exatamente esse texto que o autor aos Hebreus cita em Hebreus capítulo 2, versículo 9 a 9, dizendo, o Salmo 8, esse homem que Deus colocou todas as coisas debaixo do seu pé é Cristo. Porque o primeiro Adão, o primeiro homem perdeu, mas esse não. Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E aqui vem, irmãos, a maravilhosa mensagem para nós. Se perdemos tudo em Adão, o primeiro cabeça pactual, Deus constituiu um segundo cabeça pactual, um segundo Adão, Cristo, como representante dos eleitos. Nele, os crentes tornam-se herdeiros de tudo o que lhes foi perdido em Adão. Tudo o que foi perdido em Adão, Cristo conquistou. A Escritura diz, irmãos, que é por meio da obra de Cristo que o Senhor adotou filhos. Isso é falado em Isaías 53, 10. Isso é falado em Hebreus 2, 10. Vamos olhar para Hebreus, por favor. Hebreus 2, 10. Abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existe, conduzindo-os muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pela obra de Cristo, ele conduziu muitos filhos à glória. É por isso, irmãos, que na Escritura Sagrada, por exemplo, em João 1,14, 1,18, 3,16, 3,18, antes da obra de Cristo ser consumada, antes de Cristo cumprir tudo o que lhe foi feito para cumprir, ele era chamado o tempo todo de o primogênito do Pai, ou melhor, o unigênito do Pai. Antes de Cristo consumar a sua obra, ele era chamado o unigênito do Pai. Mas depois, irmãos, que ele é consumado, depois que a sua obra é consumada, ele é chamado de primogênito. Não mais unigênito, porque ele agora não é o único Filho de Deus, mas agora primogênito, porque há uma imensidão de filhos de Deus, e ele é o primeiro, ele é o maior, ele é o mais velho. É por isso que o autor dos Hebreus conclui o raciocínio no versículo 11, dizendo, pois tanto o que santifica quanto os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Cristo chama o seu povo de irmãos. Irmãos, isso aqui não é não, mas ele é Deus, ele não pode me chamar de irmão. Sim, ele é Deus, mas ele assumiu a nossa natureza exatamente para isso, para dizer, você é meu irmão agora. Por causa da minha obra, eu sou o unigênito Filho de Deus, e agora por causa da minha obra, você se torna filho de Deus. Eu passo a ser o primogênito, e você é meu irmão. Você é meu irmão. Por causa disso, irmãos, é que podemos ser adotados por Deus, pelo Espírito que o Pai e o Filho enviou para aplicar essa obra em nosso coração. Por causa disso, irmãos, nós podemos ouvir, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo o que Cristo herda, a sua igreja herda com Ele. Tudo o que Cristo tem, a herança que pertence a Cristo como Filho, pertence a nós igualmente, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Mas há uma pergunta importante aqui, irmãos. Volte comigo para Romanos capítulo 8. E a pergunta é, o que é então essa herança que Paulo está se referindo? Porque Paulo apenas fala o fato.
nós somos co-herdeiros, acabamos de explicar o porquê que nós somos co-herdeiros com Cristo, mas a pergunta é, qual é essa herança que o apóstolo Paulo está se referindo? O texto, irmãos, não nos deixa claro aqui no versículo qual é a herança, mas quando nós fazemos uma rápida investigação na Escritura Sagrada, irmãos, nós veremos que ela nos esclarece perfeitamente o que é isso. Como eu acabei de falar, em Gênesis, no Éden, nos é posta uma ideia de herança. O homem possuía domínio sobre tudo, mas ele perde. Então, a primeira vez que isso vai aparecer, a palavra herança na Escritura Sagrada, é em Gênesis capítulo 15, versículo 7, quando o Senhor fala para Abrão que ele lhe daria a terra por herança. É a primeira vez que isso aparece, irmãos. E daqui em diante, essa herança ganha um importante papel em toda a Escritura Sagrada. Se nós olharmos só o Pentateuco, irmãos, é abundante a quantidade de vezes que o Senhor faz referência à herança. Eu dou a vocês a herança que lhes cabe, a herança que eu prometi, eu sou a vossa herança. E o tempo todo isso no Pentateuco. Mas se não bastasse, irmãos, ainda no Antigo Testamento nós temos Salmo 2,8. O Messias receberia não apenas uma porção de terra, mas todas as nações quando ele cumprisse a sua obra. Salmo 33,12. O povo de Deus é a herança de Deus, e o Deus desse povo é a herança do povo. E mais uma verdade nos é falada sobre a herança, irmão, no Salmo 61,5, que Deus reservou uma herança para o seu povo que ninguém pode impedir que esse povo receba. Agora perceba, irmãos, a herança prometida na antiga aliança, se vocês viram, ela está intimamente ligada com terra, com uma terra. Mas tal associação, irmãos, nunca foi para ser final, como se Deus estivesse prometendo de maneira mesquinha uma pequena porção de terra. E aqui vem o erro de muitos que interpretam o Antigo Testamento, a saber, os dispensacionalistas, achando que Deus prometeu um pedaço de terra simplesmente para os judeus, e a gente tem que ficar esperando os judeus receberem um pedaço de terra, e todo mundo vibra quando os judeus ganham terra. É que politicamente a gente pode discutir isso com tranquilidade, mas teologicamente não é esse o ponto. Deus não prometeu simplesmente uma terra física para uma etnia, irmãos, mas essa terra apontava para uma terra ainda maior e mais gloriosa. Ainda maior e mais gloriosa. Então, irmãos, quando nós chegamos na nova aliança, fica claro o que é que está se referindo aqui. Cristo fala em Mateus 25:34 que no dia do juízo os redimidos receberiam a herança do Pai. E essa herança está guardada e reservada desde toda a eternidade. Em Efésios 1:11, o apóstolo nos diz que nós somos eleitos para receber a herança. Em Efésios 1:14, que o Espírito é dado aos crentes para a garantia de que eles vão receber essa herança. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, que essa herança faz parte da sua esperança. Em Efésios capítulo 5, versículo 5, que os pecadores impenitentes não são dignos de receber essa herança. E continua, irmãos, Colossenses 1:22, Paulo diz que nós não éramos participantes dessa herança e fomos feitos participantes. Que essa herança, ela vai ser dada a nós e nós aguardamos ela. E em Tito 3:7, que tudo o que Deus fez, o apóstolo Paulo fala, toda a obra de redenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo era para dar a herança ao seu povo. Então essa mensagem da herança, irmãos, tem grande importância para nós. Até que Hebreus 9:15 nos diz que Cristo se tornou mediador para recebermos a herança. E 1 Pedro 1:4, nós somos regenerados para uma herança incorruptível. Incorruptível. Irmãos, a partir desses textos, nós aprendemos que a herança que Paulo está se referindo aqui é a herança que constitui o próprio Deus para o seu povo. Ele é o ápice dessa herança, mas também aquilo que está associado a ele, a sua glória. Essa herança nos será dada quando ele se manifestar, quando Cristo voltar. Essa herança só é recebida por meio de Cristo. Ela não é comparada a nada nesse mundo, porque ela é chamada de incorruptível. Você tem uma terra no seu nome? Você tem uma casa no seu nome? Você tem um carro no seu nome? Eu não dou 10 anos. E deixa paradinho lá essas coisas para você ver o que acontece com essas coisas. Elas se corrompem. Eu já relatei para os irmãos a cena que eu estava caminhando com o Paulo Pacheco numa praia. Numa praia, eu esqueci o nome da praia agora, mas
Não vai vir agora a praia, mas não importa. É uma praia bonita, cheia de casas de estrangeiros, né? Russos, italianos, compraram terrenos ali, construíram casas belíssimas, irmãos. As coisas mais lindas que se vê em termos de uma casa de praia. Tinha uma que parecia até um clube, mas era uma casa. De tão bela que era a casa. E a gente caminhava um pouco mais, quando passou dessa seção de casas belas, eis que estava do lado delas uma que não tinha nem mais teto, tinha paredes caídas, a maresia tinha consumido, a areia tinha invadido, havia uma memória de uma casa. E aí você fica pensando, provavelmente quantas não foram as pessoas que brigaram para ter aquela casa? Quanto esforço foi derramado ali para se ter aquela casa, para se construir aquela casa? Hoje o que é que aquela casa é? Uma memória de casa. Qualquer herança nessa terra, irmãos, é corruptível. Mas o Senhor está dizendo que a herança que Ele promete dar para os seus filhos, ela é incorruptível. Só que é mais um texto, irmãos. Eu quero que vocês abram esse texto. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Que nos esclarece definitivamente o que é essa herança. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Vamos ler a partir do 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, irmãos. Não é dele apenas por direito de criação, mas também por direito de redentor. É dele não apenas como Deus, mas também como perfeito homem e mediador. Essa é a promessa que Deus havia dado para Abraão, que Paulo repete no capítulo 4, versículo 13, que o seu descendente herdaria todas as coisas. E esse descendente é Cristo, irmãos. Cristo tinha plena consciência disso, queridos, plena consciência, de forma que ele repete isso várias vezes nos evangelhos. Tudo é meu, porque pertence ao meu Pai, e o Pai dá ao Filho, e pertence ao Filho por natureza da sua filiação. Cristo herdou glória, nós herdaremos glória. Cristo herdou justiça eterna, nós herdaremos justiça eterna. Cristo herdou um corpo glorificado, nós receberemos um corpo glorificado. Cristo herdou um reino, nós herdaremos também um reino. Irmãos, quando os homens são co-herdeiros com um outro homem, tudo que é de um pertence ao outro. Todos os títulos, toda a glória, todas as propriedades pertencem aos outros. Irmão, para pensar no que você está ouvindo. O Cristo que é anunciado na Escritura Sagrada, se você crê nele e é feito filho de Deus pela fé, tudo o que o Filho é, obviamente com exceção da sua divindade, porque isso não é comunicado, mas tudo o que ele é enquanto homem glorificado, com cumprido toda a obra, feito tudo o que o Pai mandou que ele fizesse, pertence a você. Tudo, irmãos. Tudo. Abra um favor, João 17, 24. Pai, a minha vontade, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Cristo possui um amor do Pai ilimitado. Cristo possui uma glória que lhe é intrínseca por divindade, infinita. Ele está dizendo que ele quer que os seus vejam isso e sejam exatamente como ele é. Você crê que Cristo é e tem tudo isso? Então você é, será, tem e terá tudo isso. E aqui eu preciso deixar claro uma coisa, irmãos. Isso aqui não é palavra de coach não, viu? Coach, penso numa coisa terrível, esses coach gospels.
E eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer que ali beira a filiação a Satanás, porque o homem é o centro da mensagem. Aqui, irmãos, não é mensagem da teologia da prosperidade. Aqui é uma constatação de uma coisa gloriosa para guardar o seu coração, de desejar, de cobiçar, de ansiar, de se desesperar, porque você não tem as coisas dessa terra. É por isso que o Senhor nos dá essa glória, irmãos. É para que a nossa esperança não esteja em nada aqui. O reino de Deus não é visível aos olhos dos homens. É por isso que não atrai os homens. Porque não é um reino de glória, e de pompa, e de poder, e de ornamento, e de prestígio. É um reino invisível. É um reino poderoso, mas silencioso. Até que ele voltará. E esse reino não será mais silencioso, será em glória. E aí os filhos de Deus que guardaram o seu coração na esperança que lhes foi prometida, verão a glória dessa herança. Isso não é teologia da prosperidade. Isso não é a fala dos filhos de Satanás que assumem os púlpitos dizendo que são pastores. Mas isso aqui é evangelho para fortalecer o meu e o seu coração, caminharmos na esperança da glória, irmãos. Queridos, se Cristo herdou todo o mundo por sua obra e somos co-herdeiros com Ele, se todo mundo é do Senhor Deus e somos seus herdeiros, então, irmão, toda a criação pertence aos filhos de Deus. Toda a criação pertence aos filhos de Deus. Aquilo que fora perdido em Adão, irmãos, é permanentemente reconquistado e ninguém pode mudar isso. Por isso que é dito o que é dito, veja por favor em 1 Coríntios, claramente o apóstolo Paulo fala isso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Sabe quando é que o Paulo está aplicando isso aqui, irmãos? Com uma igreja que estava querendo ter picuinha de preferência de um apóstolo, de um cooperador do evangelho, que estava tendo disputa e partidários na igreja. Paulo fala, vocês são loucos? Por que vocês estão brigando para dizer que são de um e é de outro? Primeiro, vocês pertencem a Cristo. O que é Paulo? O que é Apolo? Se não servos de Cristo. E mais, Paulo, Apolo, Cefas, tudo no mundo pertencem a vocês. O que é que vocês estão brigando? Tudo é vosso e vocês são de Cristo. Agora ainda, irmãos, Apocalipse capítulo 3, por favor. Capítulo 21. Veja o que é dito, capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora veja o versículo 22, capítulo 5. Então, capítulo 22, versículo 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinarão. Porque Cristo é rei, o seu povo reina com ele. No mundo antigo, irmãos, um homem tinha muitos filhos, mas apenas o primogênito herdava tudo ou quase tudo. O sucessor dos reis não era todos os filhos, mas o primeiro sucessor era o seu primogênito. Mas com Deus, irmãos, todos os seus filhos herdam igualmente tudo que o primogênito herda. Desde aquele que é filho de toda a eternidade, até os filhos que são pela fé, herdam tudo. Por que então, irmão,
eu e você ficamos tão tristes por não termos as coisas dessa vida? Por que nós trabalhamos e desejamos exatamente como os homens ímpios desejam conquistar e ter as coisas nessa vida? Não há problema, irmãos, em conquistarmos as coisas. Isso é fruto do trabalho. Não há problema em termos propriedades. Isso é bênção da parte do Senhor. O problema é fazermos isso exatamente igual como os ímpios fazem, aqueles que não têm nenhuma herança e trabalham e matam e morrem para conquistar uma herança nesse mundo. Se você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, por que eu e você ficamos tão abatidos quando nós não usufruímos do bom e do melhor que esse mundo usufrui? Diante dessa maravilhosa notícia, irmãos do Evangelho, nós não devemos perecer na inveja, no descontentamento, na cobiça, na ganância, na avareza. Tudo já nos pertence, embora ainda não. Talvez se você levantar o meu nome, o seu nome, fazer um levantamento para ver as propriedades, vai dar pena, não vai ter nada. Mas por filiação divina, nós já temos tudo. Quer você tenha um terreno no seu nome, quer você tenha uma casa no seu nome, quer você tenha um carro no seu nome, isso não é nada comparado com a herança que Deus tem prometido. Quer você não tenha um centavo no bolso agora, você tem uma herança reservada em Cristo. Tudo é herança dos filhos de Deus. Tudo nos será entregue, irmãos. E como eu falei, isso não é uma mensagem para massagear o ego ou tentar aliviar, dar uma amortecida na aflição da nossa vida porque a gente passa por pobrezas ou dificuldades. Não, irmãos. Isso não é, nem de longe é isso. Só os homens tolos acham que essa mensagem do Evangelho é para aliviar o coração do homem por sua pobreza. Não. Porque isso aqui também é um chamado até aqueles que são ricos, pelo motivo que eu falei para vocês outrora, para que o nosso coração esteja guardado na herança que Deus tem prometido aos seus filhos, e não nas coisas dessa terra. Além disso, irmãos, nós veremos na próxima exposição que o sofrimento e o não usufruirmos de tudo agora faz parte dessa herança. Se essa mensagem fosse para massagear o ego, Paulo não falaria o que ele fala logo em seguida, porque qual é a herança dos filhos de Deus? Tudo que pertence a Cristo, né? Deixa eu falar uma coisa. Cristo herdou e passou por sofrimento. Por isso que a teologia da prosperidade não se sustenta. Porque os filhos de Deus também herdam sofrimento como parte dessa herança. Todo mundo quer a parte boa, né? Mas ninguém quer essa parte que parece ser dolorosa. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui como uma das evidências de que eu realmente vou herdar isso, é que eu sofro com ele. Eu sofro pelas mesmas causas que ele sofreu. Eu sofro exatamente por aquilo pelo qual ele sofreu. Essa é a evidência de que essa herança pertence aos filhos, porque o sofrimento faz parte dessa herança. Nesse mundo, irmãos, nada pode rivalizar com a herança que Deus nos prometeu. Preste atenção, crente. Por isso não permita, em nome de Cristo, não permita que os seus olhos brilhem com a glória que esse mundo quer te oferecer. Use do mundo como se não usasse dele. Caminhe por ele como se nele não estivesse. Não permita que a glória do mundo tome conta do seu coração. Fazer o seu nome conhecido, ter sempre tudo do bom e do melhor. Trabalhe em tudo isso, mas não seja consumido por isso. Não seja tomado por isso. A herança desta era, que os homens nos prometem, que a glória desse mundo promete, ela é perecível, ela é morte. Mas a herança do Deus nos santos, aos santos, ela é incorruptível. A desta herança foi adquirida com o pecado de Adão, mas a herança eterna foi adquirida com o sangue do Cordeiro de Deus. Deus, irmãos, Deus, o que Ele é e essa herança são intimamente ligados. Deus, o que Ele é e essa herança são intimamente ligados. Um teólogo chamado Robert Haldane, ele comenta:
Deus é todo suficiente, esta herança é toda suficiente. Deus é eterno e imutável, portanto, esta herança é eterna, incorruptível, imaculada e não pode perecer. Porque a herança, o que Deus é, estão intimamente ligados, irmãos. Portanto, querido, não fique lamentando o que você não tem nas suas mãos agora. Não importa o que seja. Tudo que é santo e bom já é seu, como os bens de um pai já pertencem ao seu filho, ainda que não esteja no nome do seu filho. Os levitas, irmãos, por exemplo, eles possuíam uma porção na terra, eles não possuíam uma porção na terra física de Israel. Se você lembrar bem, são 12 tribos de Israel, mas apenas 11 participam da divisão. 11 tribos. E os levitas não recebem herança alguma na terra. E aí o Senhor fala lá em Deuteronômio 18:2, eu não dou herança a vocês, levitas, para que vocês aprendam que eu sou a sua herança. Quem vai sustentar vocês são os filhos de Israel, não são vocês com sua herança. Eu sou a tua herança. Irmãos, todos vocês foram constituídos levitas diante do Senhor. Você pode ter uma porção da terra aqui, você pode não ter uma porção da terra aqui, mas você é chamado a viver como levita, isto é, sabendo que a sua herança é o Senhor. É o Senhor. Satanás, queridos, tentou a Cristo mostrando-lhe a glória e a herança que o mundo poderia dar. E ele não fará diferente com os súditos de Cristo e os filhos de Deus. Por isso, querido, olha para a tua herança e guarda o teu coração lá, porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Olha para a tua herança e guarda teu coração lá. Vale a pena toda a mortificação do pecado. Vale a pena negar a si mesmo quantas vezes for necessário. Vale a pena desprezar uma gota de prazer para receber um oceano de alegria, um oceano de herança e riqueza. Sua herança, enquanto você permanecer nessa situação, ou melhor, onde você tiver colocado o seu coração, ali estará a sua herança. Por isso, crente, você e eu não éramos dignos dessa herança, mas a recebemos por causa de Cristo e por meio de Cristo. Alegre-se no Senhor. Agora vocês entendem por que eu falei que a nossa alegria está resumida em 35 letras. Herdeiros com Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, se você não creu em Cristo ainda, se você não colocou a sua fé e a sua confiança nele, eu preciso ser muito sincero com você. A sua herança não é essa que foi descrita. A sua herança é exatamente a mesma que pertence a Satanás, aos homens ímpios e aos demônios. Ira, inferno e juízo. Mas se você crê, você é contado como um filho de Deus e recebe a herança desse Deus. Você pode ter tudo que o mundo pode te dar, mas ainda não é nada comparado à herança que Deus tem prometido aos crentes. Seus bens e prazeres se desfazem, mas essa herança não. Você pode não ter nada nesse mundo e viver cobiçando ter alguma coisa. Isso é tolice diante da herança que Deus tem te apresentado no Evangelho. Creia em Cristo, seja feito filho de Deus e participe dessa herança, tanto em sofrimento quanto em glória. Creia e essa herança vai ser sua. Se você tem dúvida, um homem pode investir toda a sua herança em muitas formas de investimento nesse mundo. Até deu um boom aí que toda a propaganda de YouTube era invista seu dinheiro, invista seu dinheiro. Você pode pegar toda a sua herança e investir em qualquer coisa nesse mundo, qualquer coisa. Ouro, imobiliário, mercado imobiliário, investimentos na bolsa, o que você quiser. Mas nenhuma delas você tem garantia de que a sua herança será preservada. Pergunta àqueles que na década de 90 perderam tudo por causa da inflação. Você pode investir em qualquer coisa, mas você não tem nenhuma garantia. Porém, os que têm a sua herança em Deus estão seguros e certos de que receberão muito mais do que imaginam. Pois essa herança, queridos, como nós vimos, é o próprio Deus e todo o seu favor do seu povo por meio de Cristo.
Alegre-se, crente, nessa herança. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Você conhece alguém mais rico que Bill Gates? Eu espero que você já tenha a resposta. A igreja é infinitamente mais rica que Bill Gates, mesmo sem ter um centavo no bolso nessa era. O povo de Deus, cada um dos seus filhos são infinita e eternamente mais ricos, em todos os sentidos de riqueza que você puder imaginar, que qualquer homem mais rico nessa terra do que qualquer Bill Gates, aumentado 3 vezes. Hoje, nós não temos nada comparado a eles, mas hoje mesmo temos o Espírito de adoção, que é a garantia da herança que nos está reservada nos céus, irmãos. Já temos a justiça de Cristo, já temos a filiação de Deus, já temos o consolo do Espírito Santo, agora só resta a glorificação. Ela está chegando. Não desanime. Coloque a sua esperança nessa herança. Oremos, irmãos. Senhor, como nosso coração é tolo, Pai, quando nós olhamos para as riquezas desse mundo, a glória que o mundo nos promete, e nós estamos dispostos a negociar verdades, princípios, a desprezar realidades, Senhor, para tê-la. Como nós somos tolos, Senhor. Quando o Senhor nos prometeu uma herança tão gloriosa, incomparável a qualquer riqueza sobre a face dessa terra, nem mesmo todo esse mundo e esse universo juntos, Senhor, se compara com todo esse mundo e universo glorificado que será herdado pelos filhos de Deus. Senhor, nos dá força, aumenta a nossa fé para que possamos colocar os nossos olhos nessa herança. Senhor, para que nenhum de nós sejamos cativados pela fala de Satanás. Se te curvares e me adorares, eu te darei toda essa terra. Não, Senhor, nós não queremos nada por meio de Satanás, por meio desse mundo, mas aguardamos tudo que nos é prometido por meio de Cristo. Fortalece nosso coração, Senhor, para que esperemos, aguardemos e ansiemos essa herança apenas. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.